Hoje, como eu disse a vocês, eu ia fazer um estudo, aí fomos desenhados para um outro estudo, que também está ligado ao estudo original. O fato é que nós vamos estudar hoje Evangelho segundo o Espiritismo. Anota aí, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 5. Prepara que lá vem bomba, hein? Brincadeira, a gente fala assim para chamar atenção, mas claro que não, é sempre uma maravilha. Os inimigos desencarnados. Meu filho, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre quem não gosta de você do lado de lá. Ó que alguns aqui estão torcida organizada, hein? Tem gente que tem torcida organizada, hein? Ixi, eu nem falo nada. Ai, vou botar um amigo meu, ai, Jesus. Qual de nós não tem, né? A questão é, qual de nós não tem a nossa torcida organizada do lado de lá? Vixe, como diz o outro, você que não aprende a amar não, pra você ver, né? Vamos lá, meus amigos, então, sério, ó. Capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, item 5, os inimigos desencarnados. Bora lá para a leitura? Então, ó, like no vídeo, sério, esse negócio de like é importante, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Só o que eu peço para vocês. Orem, porque nós precisamos demais da oração de vocês. Tirando a oração, divulga. Só isso. Tá bom? Só isso. Divulga o evangelho, a pílula, o que você achar que vale a pena, sabe? Mas divulga. Então, o evangelho, eu peço com carinho, dá seu like, porque a rede social manda. Você vê, teve gente entrando aqui falando que não recebeu a notificação do evangelho entrando, né? Que as redes mudaram essas regras todas. Tem tanta gente que precisa, a pessoa acha que não tem. Até hoje tem gente que não sabe que nós estamos fazendo o evangelho às 6h40 da manhã. Né? Terça, quarta e quinta. Enfim, quem puder, dá o seu like no vídeo, compartilhar, agradeço. Você que está no Insta, segue a gente, compartilha também. E vamos juntos, né? Com o maior carinho, vamos juntos. Então, bora. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Só para vocês entenderem, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec naturalmente está falando para o espírita, mas essa fala ela é universal, tá? Então não é só o espírita, qualquer ser humano de qualquer religião, em qualquer contexto, né, tem essa realidade. A gente pode colocar o ser humano de maneira geral, embora, obviamente, a citação tenha sido espírita, pela proposta, obviamente, do livro, né, ser direcionada inicialmente para os espíritas. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os erros e se tornará bom. Guarda isso aí. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Presta atenção. Obviamente, quando Kardec se refere ao espírita, porque o espírita estuda o espiritismo. Então, teoricamente, se nós espíritas estudamos o espiritismo, entendemos a lei da vida, nós temos uma responsabilidade maior de compreender o que acontece. Entretanto, qualquer pessoa de qualquer religião que diz que conhece a Deus tem o dever de fazer o bem. Entende? Então, se eu não faço o bem, independente da minha religião, eu estou agindo de maneira contrária à lei divina. E aí um dos pressupostos de fazer o bem é exatamente esse aqui. Lembre-se, nós sempre temos pessoas que talvez não gostem de nós, não é? A indulgência, a compreensão para os erros dos outros, a gente parar de julgar, a gente aprender a ter compaixão, gente, é o principal remédio para a gente se curar. E se tem uma forma de você se proteger do assédio espiritual, né, de forma negativa, é fazendo o bem. É se esforçando para fazer o bem, sem olhar a quem. É trabalhando na sua própria alma o amor universal. Então não importa o sexo, não importa a idade, condição sócio, né, econômico-cultural, é muito importante que o nosso coração esteja aberto ao amor. Porque todos nós temos históricos espirituais grandes, temos pessoas, espíritos, né, que cruzaram nossos caminhos no passado, muitos que nós fizemos muita besteira, matamos, esfolamos, roubamos, estupramos, eu tô falando sério, bora falar a linguagem clara, fizemos coisas horrorosas, como foram feitas conosco, queimamos, meu filho, não, acredite, agradeça a Deus todo dia por você não se lembrar do passado. Eu duvido que você dá conta de viver no presente. E tem gente que fala, eu me lembro, lembra nada, lembro de uns trechos do passado e fala, eu tô lembrando do passado. Não lembra nada, lembra de trecho do passado. Entendeu? Raríssimo alguém que lembrei de uma existência inteira. O ser humano não dá conta, não dá conta. Você pode ter certeza.
A bondade divina é tão grande que nos dá a bênção do esquecimento para a gente construir daqui por diante. Então, por que eu estou te contando isso? Porque é lógico que por mais que você seja uma pessoa boa agora, por mais que você se esforce agora, tá? Nesse momento, isso não quer dizer que a gente não tem um histórico espiritual. Entendeu? Isso não quer dizer que no meio do caminho a gente tenha lesado muita gente que até agora tá com raiva, sabe? E tá desencarnado, porque esse tópico aqui é para estudar os inimigos desencarnados. Então, agora nós estamos falando de desencarnado mesmo. E óbvio, ele te achou. Te achou. Ó que beleza, hein? Descobri onde é que essa figura está. Imagina, esse espírito te achou, conhece teu passado, criatura. Ih, nós estudamos tanto isso ontem aqui, né, na nossa mediúnica, meu Deus do céu. Conhece teu passado, o meu, sabe exatamente o que a gente fez, deixou de fazer. Então, nós precisamos melhorar moralmente, crescer espiritualmente. Porque esse assédio, ele é real. Gente, Jesus foi assediado. Veja, Jesus, o Cristo cósmico, foi assediado espiritualmente. Criatura de Deus, você acha que você, eu, nós não vamos ser? Entendeu? Vamos seguir. Ó, só introdução. Então, assim a vingança assassina atinge o seu objetivo, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Então, o sujeito, com o desejo de se vingar, pode ficar nessa troca-troca, sabe? Você reencarna, eu te persigo, e depois aí você desencarna, eu encarno, você me persegue para se vingar, aí depois eu vou, desencarno e persigo você, aí você fica nessa lenga-lenga. Então, tem casos que estão há séculos de grupos espirituais que se perseguem uns aos outros. Isso é terrível. Inclusive, parte da humanidade ter tanta agressividade hoje se deve a isso. Há hordas de espíritos extremamente ainda ligados, infelizmente, né, às trevas humanas, que por terem que reencarnar, porque chega uma hora que no meio da transição planetária é necessário que assim o seja, eles voltam em grupos para a Terra e muitos daqueles que foram perseguidos hoje os perseguem no mundo espiritual. Então, é um rolo danado. É um rolo danado. Então, se não houver amor no meio desse caminho, se não houver o despertar da consciência no meio desse caminho, fica, sabe, um jogo de toma lá da cá. Né? Eu bato em você, você em mim. Eu brigo com você, você comigo. Aguenta aí. Vamos lá. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio muito mais além do túmulo. Tá vendo? Então, essa coisa de falar assim, eu vou me vingar, porque antigamente, na época de Kardec, tinha duelo, né? Vamos lá, eu te desafio com um duelo. Sabe aquela coisa de filme, o sujeito, ou de costa, 1, 2, 3, 10, aí vira, dá um tiro, pronto, lá vem minha honra com sono. Lá vou nada, o cara acabou de desencarnar, o espírito gruda, não sei. Entendeu? Vai te perturbar no sono, vai te perturbar em tudo. Não existe isso. Só o amor constrói. Só o amor liberta. Só o amor nos traz paz. Não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde correr. Raiva, rancor, vingança, ódio só nos aprisiona. Porque vira um jogo, eu repito, de toma lá da cá. E é um sofrimento profundo. Por isso Jesus falava, né? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Entende? Então, é muito importante que a gente possa reestruturar a nossa vida a partir de uma vida correta no campo do bem. Tá? Gente, esse capítulo é muito profundo, porque o nosso tempo é muito curtinho, né? Leiam ele com calma. Eu vou fazer outros comentários, mas leiam ele com calma, porque ele merece ser lido à íntegra. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Vocês vão encontrar muitas respostas, estou falando sério. Esses pensamentos negativos que você carrega aí, negócio de depressão, sensação de, eu vou para cima, para baixo, me sinto perseguido, vou não sei o que, sonhos, não estou em paz. Leia, estude. Jesus é muito claro, conhecereis a verdade vos libertará, tá? Vou fazer alguns comentários aqui, mas nem de longe eles substituem a leitura minuciosa e o estudo profundo desse capítulo a esse respeito. Tudo bem? Então vamos lá. Dito isso, vamos seguir aqui nas nossas falas. O que acontece? Gente, do ponto de vista espiritual, aquele que está desencarnado tem muito mais liberdade de ação do que o encarnado. Motivos óbvios, né? Quando a gente está aqui no corpo, aí, eu estou me arrastando aqui, tá vendo? Ó, eu no corpo, eu me arrasto, né? Eu no corpo, eu não atravesso parede, eu no corpo não vou lito, sabe? Eu no corpo, eu não fico lendo seu pensamento. Desencarnado é diferente.
Você não tem mais essa interferência do corpo físico. Então, as pessoas fantasiam a morte. A verdade é essa, né? Muita gente se esquece que o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico que ele representa. Com certeza, o mundo espiritual de um planeta perfeito é outro nível. É outro level, né? É outro departamento. Amigo, mundo espiritual da Terra, a me perdoar, você acha que é o quê? Vou deixar fazer um silêncio aqui para você pensar. Dá uma olhada aqui fora. Vê jornais espremendo sangue. Vê talvez a sua própria vida, a minha, a nossa, cheia de fofoca, fuxico. Olha o teu sentimento que vai na tua alma. Tenta imaginar. Você desencarna. O que você acha que tem do lado de lá? Vou deixar você pensar um pouquinho. Então, assim, o mundo psicofísico, ele é a cópia mal acabada da nossa estrutura daqui. Por quê? Porque somos nós que somos herdeiros de nós mesmos. O que isso quer dizer? Boa parte daqueles que se encontram no mundo espiritual estão doentes, enfermos, não aproveitaram as suas existências, fizeram bobagem, estão se recuperando, né? Dão um trabalho danado, danado para os nossos mentores queridos, que também um dia já deram um trabalho danado, mas acordaram, graças a Deus. Hoje é mentor, mas um dia já foi tribufu. Todo mentor de luz foi um tribufu de alguém em algum momento aí, nos milênios anteriores. Então, gente, é muito importante a vigilância. Porque por vezes a gente se esquece de vigiar. E aí a pessoa fala o seguinte, ó, ela diz o seguinte: "Ah, não, eu tô fazendo isso, ninguém tá vendo". Sabe aquela coisa? Não, porque eu vou roubar o fulano, eu vou furtar, ninguém tá vendo. Não é nem roubar, é furtar, né? Vou furtar aqui, ninguém tá vendo. Ah, não, mas é uma traidinha, ninguém tá sabendo de nada. Ah, não, mas deixa eu dar uma fofocada, deixa eu falar mal do Beltrano aqui na rede social, ninguém vai saber que sou eu. Como não vai, criatura? Como não vai? Vou envenenar não sei quem aqui, nunca vão descobrir nada. Como não vão, criatura? Tem jeito não, não existe isso não. Acorda pra vida. Nada fica sem ser revelado. Isso não existe. Enganar a Terra é fácil, o mundo espiritual é impossível. Nós somos observados 24 horas por dia. Sacou? 24 horas por dia. Então, o tempo todo, o apóstolo Paulo falava: nós temos uma multidão silenciosa que nos rodeia. E essa multidão, ela está ligado ao nosso nível de consciência atual, a quem nós somos. Então, o que acontece? Não tem como a gente ignorar que uma vida bem vivida vai nos proteger espiritualmente desses assédios que nós mesmos criamos. Porque vamos entender o seguinte, vamos lá. Existem vários tipos de assédio. Vou tentar falar disso rápido, que isso é um tema muito profundo aqui, o tempo é curto, né? Tem vários tipos de assédios espirituais, de obsessões. Primeiro tipo, uma obsessão mais simples. Sabe, mais não é que é tranquilo, mas em tese mais simples. Você vai na rua, no supermercado, de repente você tá numa vibe que não tá muito legal e tal, tem um espírito que tá por ali perambulando, olha para você por algum motivo, pum, acoplou. Aí você sai, se sentindo cansado, estranho, começa a ficar irritado, com raiva, triste, chateado, pensamento suicida, de doença e tal, mas não é você. Você sabe que não é você. Você sabe que aquilo não é teu. Então, assim, esse espírito, ele não se preparou, ele não tem raiva de você, ele não quer te fazer mal. Entendeu? Por um desequilíbrio dele, naquele momento tinha sintonia, ele, pum, plugou, grudou. Então, até ele da linha, né? Até você encaminhá-lo aí através da conduta, ele pode ficar um tempão do teu lado. Aliás, ele ainda chama outros. Outra coisa que é pior é quando há organização no mundo espiritual, porque na organização o bicho pega mais, né? Organização é o seguinte: alguém detesta o Ricardo. Entendeu? Pô, Ricardo, esse safado, malandro, sem vergonha, fica fazendo esses evangelhos, gravando pílula, falando o quê? Parece que é bom menino. Eu sei o que esse cara fez no verão, no inverno passado, na vida passada. Bora, chama o João Pedro Joaquim. Bora, vamos pegar esse sujeito. Aí me acompanha. Mas literalmente assim, acompanha. Uma paciência de Jó. 1 mês, 2, 3, 1 ano, se for necessário. Bora mapear os pontos fracos do Ricardo. Vamos ver o que o Ricardo falha, os medos que ele tem, entendeu? As negatividades da alma dele, as tendências dele. Uma hora ele vai dar mole, fica rezando aí, uma hora ele dá mole. Na hora que ele dá mole, a gente puga. E aí começa a injetar aquele pensamento, que a obsessão é assim, né? Você pega a sua parte mais frágil e eles injetam pensamentos e inflam. Nenhum obsessor põe nada na tua cabeça que não tenha. Ele aproveita o conteúdo que a gente já tem e potencializa e se distancia. Isso fora as estratégias mais sofisticadas, que eu não vou entrar aqui, que eu acho que é desnecessário, agora já basta essas, nós temos que dar conta. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que é necessário vigilância e oração, ele não estava exagerando. Você entende isso? É necessário vigilância e oração, sim.
Não é para a gente ter medo, gente, de viver. O povo vive com o povo, ai, que medo. Não, você tem que ter medo de uma vida mal vivida. Não é ter medo de obsessão. Você tem que ter medo de você ser o seu obsessor. Isso sim. Você tem que ter medo de ser uma pessoa sem vergonha. Você tem que ter medo de ser uma pessoa que não aproveita a sua existência, de ser um pai ruim, uma mãe ruim, um avô, uma avó ruim, um tio ruim. Você tem que ter medo de ser um cidadão irresponsável, inconsequente, entendeu? Ser uma pessoa que maltrata os outros seres vivos. E você tem que ter muito medo. Porque se eu não tiver medo disso, se eu fizer essas coisas, isso vai voltar para mim. Porque, gente, obsessor nenhum faz mal para mim se eu não der a brecha. Você entendeu? Então, nós temos que focar na luz, porque esses, abre aspas, obsessores são irmãos. Gente, eles estão precisando de tanta ajuda e amor, esclarecimento como nós. O mentor espiritual de hoje é o perseguidor de ontem. Presta atenção. O anjo da guarda que hoje você reza para ele, até alguns séculos, talvez milênios atrás, estava fazendo um monte de porcaria. Então, o tempo favorece a cada um de nós. Veja, Allan Kardec, em torno de 2000 anos atrás, estava lá, fazendo coisas que ele não gostaria de lembrar, né? Quando Erasto comenta com ele, assim, soubestes quem fostes. Entendeu? Emmanuel, até outro dia, era um senador arrogante. Eurípides Barçanufo era alguém que, de certa forma, estimulava ainda, porque estava ligado, né, ao exército romano, então estimulava a matança. Veja, o apóstolo Paulo antes era Saulo. Raciocina. Então, gente, a luz, ela é antecedida normalmente pelas trevas que vão sendo transmutadas em luz. Então, fique tranquilo. A escuridão que por enquanto tem no meu coração e no seu, ela é transitória, ela é passageira. Mas a luz que vai nascendo da nossa experiência, do nosso crescimento, essa luz é permanente. Não é? Por isso, foque na luz. Foque em fazer o bem. Ore. Você quer se proteger da negatividade? Ore. Ore para aqueles que te inflam, ore. Isso é que vai te curar. Não é outra coisa que te cura. Não tem que ter medo. Você tem que orar, ter compaixão. Outro dia era você que estava perseguindo criatura. Dá uma de anjo, não. Isso não persegue ainda hoje, né? Porque às vezes você persegue um bocado de encarnado, nem sabe. Sabe, tá aí um sanguessuga. Tem um monte de gente que é sanguessuga aí dos outros, né? O tempo todo. Só quer o vem a nós, vosso reino nada. Uai, você faz isso aqui, você quer que o mundo espiritual só te dê coisas? Então, assim, é o que Joana de Ângeles fala sabiamente. Cada um de nós é herdeiro de nós mesmos. Então, quanto mais a gente vibra no amor, quanto mais a gente vibra na paz, mais a gente desperta. Então, a gente não tem que brigar contra a escuridão. Nós temos sempre que acender a nossa luz. Então, Kardec ele reforçou esse convite ao espírito, porque o espírito é aquele que se dedica, né, mais intensamente a estudar a imortalidade da alma, a entender o presente, o passado e o futuro. Mas o convite ele é universal, universalista. Não é, gente? O convite ao amor é universalista. Ele é feito para todos nós. Tá bom? Bem, eu tenho que parar agora as nossas reflexões para dar seguimento, mas é sério, vale muito a pena a gente estudar. Como eu te disse, se esse estudo veio à tona, é porque ele tem endereço certo. Então, se você é uma dessas pessoas que está assim, cheio de pensamento negativo no meio, mas eu não estou aqui, reformule-se. Faça o evangelho lá na sua casa, porque muita gente não faz. Procure fazer o bem. Vigie nas suas tentações, das besteiras que você acha que você está fazendo, que ninguém está vendo. Está vendo sim! E a vida manda conta sim, porque quem colhe, entendeu? Plantou em algum momento, sim, senhor e sim, senhora. Então, a melhor forma da gente construir paz do lado de fora é vivendo uma vida de paz aonde? Do lado de dentro, não é? Pensa nisso, tá certo? Não tem ninguém vítima de nada, gente. A reforma íntima é o que nos protege. O amor e a simplicidade nos protege. E a compaixão é que nos eleva. Fora da caridade não tem salvação, né? Essa é a fala imortalizada no Evangelho e que nos convida a refletir se nós estamos realmente vivendo uma vida com muita luz e com muita paz ou simplesmente fazendo mais do mesmo. Vamos lá? Profundo, profundo.